Tenho a honra, a alegria, um misto de orgulho, de emoção, de convidar então o professor Roberto Sidney Alves Macedo para estar aqui ao meu lado. Eu penso que uma das maiores alegrias para o professor é encontrar, alguns anos depois, os seus alunos e alunas egressas. Não é verdade? Eu sinto uma emoção, uma alegria incomensurável de encontrar os meus professores. E é assim que eu me sinto hoje. O professor Roberto Sidney foi meu professor na Universidade Federal da Bahia. E, enfim, é isso, para início de conversa. Mas certamente é um início de conversa que a gente não encontra no Lattes, né? É claro que eu começo a dizer algumas palavras aqui acerca do seu currículo, que está no Lattes, e depois o professor Roberto vai se sentir confortável para se apresentar para vocês, assim como ele desejar. Mas dizer para vocês que o professor Roberto Macedo, ou Roberto Sidney, como é comumente conhecido, possui graduação em Psicologia pelo Centro Unificado de Ensino de Brasília, tem mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Paris 8, Vicence, a Saint-Denis, com pós-doutorados em Currículo e Formação, tanto pelas Universidades de Freiburg, na Suíça, quanto pela Universidade do Minho, em Portugal. É professor titular da Universidade Federal da Bahia e atualmente é diretor da Faculdade de Educação da Federal da Bahia. Ele foi coordenador do Grupo de Trabalho 12 em Currículo, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, é coordenador do Fórum das Licenciaturas da Universidade Federal da Bahia, bem como consultor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, da FAPESB, e pesquisador colaborador do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira, em Portugal. É consultor da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, tem experiência na área de educação, com ênfase em currículos específicos para níveis e tipos de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo, formação e formação docente, etnopesquisa e etnopesquisa-formação. Também ele foi homenageado com a publicação da obra denominada Roberto Sidney Macedo, Currículo, Formação, Pesquisa e Mais Vida em Educação, publicado pela editores Pontes Editores em 2021 e organizado por Denise Guerra, Rita de Cássia Dias de Jesus e Ana Verena Paim. Então, como eu havia anunciado, com muita alegria, passo aqui a palavra para o professor Roberto Sidney. Só um minutinho, minha gente, para a gente descer a tela. Bom, vou começar com vocês. Eu vou ficar em pé, se permite. Enquanto nós vamos ajustando a logística dos slides que eu trouxe para conversar com vocês, é igual da Faculdade de Educação. A minha rupidão é face de uma longa viagem
confusão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu não imaginava que seria tão desorganizado. Quase eu perco o voo, fiquei esperando horas e horas e foi difícil. Um dia de viagem, praticamente, mas a fala, à medida que eu vou conversando com vocês, vai melhorando. Bom, com a ajuda aqui de pastilha, uma água. Em nome da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, eu quero agradecer a professora Rosemary, a confiança, o convite. Quero agradecer a mediação carinhosa da professora Gilvânia, tanto carinho, tanto respeito. Nós, professores, gostamos muito de ocupações tratadas dessa forma. Em nome do nosso grupo de pesquisa, o Formace, nós temos aqui catarinense que participou do Formace há algum tempo, a professora Ana Júnior. Bom, Ana, tudo bem? Como vai você? Está presente? Bom te rever, certo? Quero saudar toda a mesa de abertura, os professores, dizer da minha felicidade quando eu cheguei aqui e que vi tantas associações, tantas representações associativas de nós, professores. O nosso grupo de pesquisa tem como marca o trabalho com os professores, inclusive no nível das ações sindicais. Por exemplo, Cinco Bahia, a ABLB, assim, para nós foi música para a gente ouvir, tá? Porque nós, formacionistas, temos um trabalho, essa conferência hoje é resultado de um trabalho com professores, com várias instituições em parceria, que durante, inclusive, a pandemia, aceitou o desafio de trabalhar com professores as questões do projeto político-pedagógico, que está contido no livro que nós vamos disponibilizar aqui para o lançamento, que já foi anunciado. Portanto, também em nome do nosso reitor, o professor Paulo Figueiredo, nosso reitor, professor Benildo Silva, trago um abraço para todas as universidades aqui presentes. Em nome da nossa faculdade, um abraço para os estudantes, para os professores, técnicos administrativos também presentes. Bom, portanto, para nós é um prazer muito grande estar nesse evento. E ao chegar mais ainda, quando eu vi a disponibilização e a disposição da mesa e das pessoas implicadas. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Me foi colocado, é uma conferência, mas se quiserem contrariar a conferência, não tem problema nenhum, tá certo? Ou seja, irmos às nossas conversações político-pedagógicas, que é uma categoria fundante, me parece que o professor aí, vizinho, a Rosemary falou dessas conversações necessárias, concordamos plenamente. Bom, é parte do exercício democrático. E quero concordar também com a mesa de que democracia, e acrescentar algo, democracia é algo que nós temos que repetir. Nos assustamos recentemente. Vimos quanto é frágil, mas o quanto também é necessário para o processo de mobilização para ser construída e ser mantida, porque não há forma de convivência mais digna do que a convivência democrática. Portanto, todos e todas temos que estar a serviço da democracia do nosso país, do nosso estado, do nosso município, das nossas escolas. Tá? Vamos lá ao que nós preparamos para conversar com vocês através de um conjunto de slides. Tá bom? Fractais, explico o que significa abrir com essa metáfora. Tá bom? Gestão democrática e projeto político-pedagógico. Tá? Já falei sobre a questão da importância da democracia, portanto, nos nossos meios. Por favor, Matheus. Eu queria destacar alguma coisa. Senhora Rosemary, eu tive o maior prazer de conhecer seu filho. Tá bom? Pois é, ele me disse que era seu filho, mas me disse hoje. Desde ontem que a gente conversa sobre Santa Catarina, sobre o curso dele. Assim, um prazer enorme de conversando, tá certo, com o João. Bom, e vocês, se forem a Salvador, portas abertas. Tá? Muito obrigado. A aproximação dessas situações é muito interessante. Tá? Bom, especificações, recontextualizações.
fractais, projeto político. O que é um fractal? Fractal é, na realidade, uma projeção da geometria a partir da descoberta de um físico francês de origem polonesa chamado Benoît Mandelieu, que descobriu na natureza formas geométricas que, ao mesmo tempo, reproduzem o que é comum, por exemplo, nas plantas, mas também reproduzem nesse comum o que é singular. Essa é uma metáfora que nos interessa muito para que a gente possa pensar, inclusive, sobre políticas públicas desse país. O projeto político-pedagógico é muito também uma micropolítica pública na escola. Bom, então, os fractais, à medida que eles têm algo em comum, eles não se proíbem de singularizar o que é comum. Eu vou mostrar, acompanhando todos os slides, o conjunto de imagens que pode estar nos mostrando o que é um fractal. É um avanço da geometria, então pensemos matemática poeticamente, que o Giovanni também. Tá bom? Porque esse professor de matemática, ele descobriu uma poética e projetou na geometria. Tá certo? Ora, isso serve para que a gente possa problematizar a ideia de uma base nacional comum curricular. Eu sou curriculista de base, tá? De formação comum. Bom, a questão não é o comum. A questão é achar que no nacional nós temos que, a partir dele, tá, na realidade, padronizar o que é comum de alguma maneira. Tá? Criar um receituário, tá certo? Não olhar que a diversidade e a heterogeneidade, além de ser inarredável, inevitável, ela faz parte da riqueza da humanidade de qualquer país, de qualquer escola. Tá bom? Então a ideia do comum nos leva não a uma base nacional comum curricular, por exemplo, mas uma base comum nacional. É diferente. Onde diferença, diversidade, heterogeneidade estejam presentes. Isso é fundante, não é só fundamental, é fundante para uma educação democrática. Vamos trazer esse conceito matriz que não interessa desde já. Tá bom? Essa é a metáfora dos fractais que eu trago aqui, que vem acompanhando todos os nossos argumentos. Por favor, Matheus. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acho que sim. A rouquidão aí com a felicidade e o entusiasmo. Mais uma vez, essa mesa foi maravilhosa, foi música para meus ouvidos, tá? Como professor universitário, que trabalha em sindicatos, associações de professores, faz questão. Tá? Um primeiro fractal. Tá? São, inclusive, imagens, da minha perspectiva, belas que a geometria conseguiu fazer. Bom? Qual é a relação com o projeto político-pedagógico que nós podemos fazer com os fractais? Tá? Primeiro, um projeto político-pedagógico, e isso nós vamos discorrer ao longo do nosso trabalho, mostrar por que nós chegamos até aí, e o que é que o livro traz, de que experiência nós falamos, uma experiência desafiante, muito desafiante, bom para a universidade e para várias instituições envolvidas. Tá? Um projeto político-pedagógico, ao mesmo tempo, ele traz o que é comum das escolas, o que é transsingular das escolas, do trabalho dos professores, da formação dos professores, das demandas dos estudantes, suas famílias, comunidades e territórios, ao mesmo tempo é capaz de lidar com as singularidades. Ou seja, não tem medo da diferença. Porque a diferença hoje não pede mais licença. A diferença hoje diz, estou aqui, trabalho comigo. Do contrário, eu tenho também as minhas opções, as minhas possibilidades de me associar, certo? De fazer alianças com aqueles e aquelas interessados em uma formação específica, um conjunto de valorização do trabalho docente específico e assim por diante. Bom, o fractal, todos esses são figuras geométricas fractais. Tá? Ora, de onde nasce o conjunto de argumentos, tá, que nós vamos agora pontuar, certo, que concerne as questões do projeto político-pedagógico. Bom,
praxis formacional, ou seja, a ação formacional que nós nos envolvemos, tá bom, com várias instituições, tá? Foi o Programa de Reelaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Escolas Municipais, com a Undime Bahia, que é a União, né, dos Dirigentes Municipais de Educação, tá bom? A Prograde, que é a nossa correitoria de ensino, tá? Universidades, tá certo? O Formasse, que é o nosso grupo de pesquisa, a Superintendência de Educação à Distância da nossa universidade. Por que tanta gente? Por que tantas instituições? Porque foi um programa, tá bom, que chegou a 73 mil professores do Estado, tá bom, a mais de 400 municípios, numa realização ao mesmo tempo online, tá, e presencial, híbrida, portanto. Eu fiquei, quando fui apresentado esse programa, um tanto quanto inquieto, algo em larga escala. Entretanto, as equipes montadas, desde os formadores, tá, até os comitês escolares, tá, a equipe de gestão, a equipe da universidade que deu assistência a esse programa, bom, envolveu todas essas instituições. Tanto que no livro tem um capítulo que fala especificamente desse envolvimento, tá certo? Que foi construído. Bom, essa é a prática formacional. Bom, as instituições envolvidas, por favor. Um segundo, por favor. Isso. Essa experiência está nesse livro. Eu vou detalhar, inclusive, tá certo? As categorias pedagógicas, os princípios, as orientações, tá, que foram construídas ao longo desse programa. Esse livro é dessa experiência, tá bom? Eu, professor Herbert Gomes da Silva, do nosso grupo de pesquisa, o professor René Silva, da Undime Bahia, professor da Educação Básica e doutorando da nossa universidade, escrevemos esse livro num contexto em que eu gostaria de comentar com vocês. As questões vinculadas à prática escolar com projetos político-pedagógicos nos preocupavam bastante, nos preocupa ainda. É um documento que tem uma certa fixidez na sua concepção como documento, é apenas para guiar, é apenas para uma orientação e gaveta-se, ou se diz que tem e não se sabe bem o que é que está construído ali, porque uma consultoria qualquer construiu aquilo, tá certo? Sem perguntar aos professores, muito pelo contrário, tá? Contra eles e contra elas, professores e professores, tá certo? E com isso a gente foi, na realidade, construindo essa obra minuciosamente, indo a minúcia, e aqui vocês vão me permitir, nós vamos pegar essas minúcias. Tá? Ademais, em termos da literatura, nós temos anos que não se publica nada nesse país sobre projeto político-pedagógico. Esse livro é prefaciado por uma das autoras clássicas, que é a professora Ilma Passos Veiga, sobre esse assunto da UNB, tá bom? Conversamos muito com o professor Celso Vasconcelos, mas percebemos, inclusive, no início, a professora Ilma foi honesta, eu não falo dos projetos político-pedagógicos das escolas, eu falo mais em relação às universidades. E a obra do professor Celso Vasconcelos, nós dialogamos muito, mas é uma obra que ainda traz, tá, muito da contribuição que a época que ele escreveu, tá, estavam pautadas em preocupações que o contemporâneo hoje nos oferece de forma diferenciada. E aí nós decidimos, olha, além da experiência, nós vamos ter que escrever alguma coisa pensando em vocês. E pensando em nós também. E como nós aprendemos sobre isso, tá, nessa experiência. Os princípios dessa praxe, né, educacional, democrática, de projeto pedagógico. Os princípios. Encontro em conversações intercríticas. Tá, professor? A conversa mesmo, né? Encontrar para conversar. Online, sim, muitas vezes presencial. Tá? Mas um encontro. Um encontro com a possibilidade de dizer assim, não temos a verdade no nosso umbigo.
temos a propor um conjunto de possibilidades e de crenças, mas é interessante que a gente encontre os professores, que encontre as professoras, que encontre os coordenadores, supervisores dos municípios. E eu lhe confesso a vocês, dessa experiência eu me tornei curriculista municipalista. Eu não sabia o que era isso, o quanto importante era nos aproximar dos municípios, onde as coisas acontecem, onde as questões são colocadas. E ali nós vamos encontrar atrizes, atores, tá? Político-pedagógicos, que tinham uma opinião, que tinham um ponto de vista, que eram capazes de acrescentar. E isso para nós foi sempre importante. Nós não vamos propor algo, tá, como uma formação de um projeto político-pedagógico, dizendo, olha o que a universidade pensa. Tá? Chegamos a municípios que, assim, ó, professor, por favor, aqui o senhor pode falar sobre tudo, menos sobre competências, por favor. A gente não quer saber disso. Bom, eu vou colocar para vocês se a gente concorda ou não, se discorda ou não. Estou colocando para vocês uma questão como a diferença aparece enquanto processo de autonomia. E aí, o que é que vamos fazer, portanto, com isso? Bom, é só um exemplo. Tá? Isso é que a gente chama de intercriticidade. A crítica não é propriedade de absolutamente ninguém. Existe a crítica universitária, mas existe a crítica do professor do dia a dia da escola, do cotidiano da escola. Ela é tão importante quanto a crítica que a universidade coloca. Eu coloco a Gilvânia Rosemary, que tive o prazer de participar da qualificação da professora Rosemary, tá bom? E para minha felicidade, ela será sim doutora tão breve quanto. Tá? É importante que a gente trabalhe essa criticidade, tá? Com que ninguém na escola é um idiota político-pedagógico. Ninguém, absolutamente ninguém. Não estou jogando confete, não. Podemos discutir até discordar. Mas há ali opiniões, há ali ponto de vista. Tá certo? Há ali um ator e uma atriz político-pedagógica, no sentido de capacidade de desenvolver ações. Quer dizer, esses princípios, quando eles chegam, eles começam a dizer assim, há aqui uma crença, mas vamos fazer dela aquilo que as circunstâncias dignas podem fazer. Tá bom? Eu não vou fazer, a universidade não precisa ser populista. Não, olha, a gente não sabe de nada, quem sabe é você. Não existe isso. Encontros intercríticos. Tá? Esse é um conceito de um epistemólogo francês chamado Henri Atlan, que fala da intercrítica e nos coloca todos e todas somos centros do mundo. E é preciso dialogar com essas referências. Tá bom? Um outro princípio é a ideia de projetos. Obviamente que eu não vou colocar para vocês o que para a gente já existe. Não dá para pensar projeto político-pedagógico como guia. Ou projeto político-pedagógico como documento que se fixa ali sem experiência nenhuma. Tá certo? É preciso pensar um projeto político-pedagógico como movimento, como uma ação. Tá? A ideia de projeto já é isso, gente. Projeto é movimento, inclusive, que inclui passado, presente e devir. A escola pensar o seu devir, por exemplo. Tá? Pensar as suas tradições, o quanto está inserida um conjunto de culturas que mobilizam a nossa vida, mas pensar também no devir, que são os desafios em currículo. A gente diz, olha, currículo é um campo de disputas e um campo que a gente do âmbito da tragédia. A gente corre o tempo todo atrás de que saberes são pertinentes para o momento em termos da formação dos nossos estudantes. Seja ele na educação infantil, ensino fundamental 1 ou 2, ensino médio, universidade. Se os saberes é um movimento trágico, é do âmbito do mito de Sísifo, levar uma pedra até o cume sem conseguir chegar nunca, quando a gente chega a ter outro problema. Dois exemplos clássicos. A gente estava muito tranquilo com as nossas gripes que chegavam, a gente tomava remédio. Eu mesmo era um carnavalesco veterano das ruas de Salvador, toda vez que terminava o carnaval, eu estava gripado. Tá certo? Isso, a tomar um remedinho, tudo bem, mas chega uma outra coisa como desafio
que nós tivemos que correr atrás dos saberes honestos e dignos para salvar vidas. E isso vai para os currículos dos infectologistas. Isso em qualquer campo, inclusive no campo educacional. Entre esses, eles se formam também, fazem pós-doutorado, vão para as universidades. Nós também, como é que nós vamos tratar a educação? E como é que nós vamos tratar da pandemia nossa de cada dia? Que veio junto com mentiras, veio junto com indignidade, veio junto com perversão, veio junto com desumanidade e assim por diante. Então, o projeto é algo que se movimenta, que se projeta. Isso quer dizer o quê? A minha escola tem que mobilizar o conjunto de professores e professoras, coordenadores, supervisores, trabalhadores, para estar periodicamente olhando para o nosso projeto político-pedagógico, que ele é movimento. O fato de estar num documento não perde a característica de ser um movimento político-pedagógico. Bom, ação política e a escola. Tá? A escola tem política. Professores são atores e atrizes políticos. Não há nenhuma possibilidade de escola sem partido. Isso é uma mentira. Tá? Isso é um processo de lavagem cerebral para a perversão se implantar no nosso país, em termos educacionais, para calar pessoas. A escola tem partido. A política, já diziam os gregos, é a capacidade de ter a opinião na polis, na cidade. A nossa cidade é a nossa escola, é a nossa família, é o nosso grupo de amigos, é a nossa igreja, é onde nós circulamos como cidadãos e cidadãs. Portanto, a ação política e a escola é algo que, agora a escola vai ter uma ação política, ela já tem política e já tem política pedagógica. O que a gente não pode é sentar na nossa política pedagógica e dizer estamos confortáveis para o resto. Isso não existe em nada que lide com saberes em formação ou para a formação. Bom, aqui eu já posso pular, profissionais em educação escolar como atores e atrizes políticos ou políticas, ou seja, que detêm a capacidade de ação, não é atriz do teatro, do DPC, sem problema nenhum, mas a referência aqui é a ideia sociológica de aqueles que detêm a capacidade de agir, de transformar. Bom, projeto político-pedagógico como praxis escolar formacional. Olha para nós, isso é de uma importância enorme. Projeto político-pedagógico já é uma proposta de formação, para a gente não ficar quieto. Tá? Porque uma definição, um conceito, uma concepção, definição é uma beleza, uma concepção mais simplória de aprendizagem é aprendizagem quando a gente está de um ponto e chega ao outro, aqui tranquilo, se não tem aprendizagem. É claro que a gente tem que perguntar que aprendizagem, né? Porque nem toda aprendizagem é boa. Bom, por isso que o político é fundamental, não só o político, mas é fundamental. Tá certo? Então, assim, o projeto político-pedagógico escolar é também, já em si, uma proposta formacional. Eu vou falar duas expressões aqui, que depois eu me comprometo para explicar o que é o formacional e o que é formativo. Bom, vou fazer esse exercício porque ele é necessário. Formacional o projeto político-pedagógico é um dispositivo que se oferece o tempo todo para que a formação dos sujeitos da escola seja possível e valorável, tenha valor. Bom, então, isso nos ajuda a dizer assim, esse documento ele tem que circular, esse documento ele tem que se inquietar o tempo todo. Ora, se existe uma coisa, um fenômeno, que põe o currículo, a didática, o tempo todo na parede, como provocação, é a ideia de formação. A ideia de formação, ela vai ao encontro da diferença. Alguém dirá, isso que você está falando sobre as minhas tradições, né, sobre a minha história, eu não me reconheço. Eu não quero me formar com essas coisas que você está. Faz parte do processo formativo. O processo formativo,
ele é sempre aprendizagem valorada. Alguém se reconhecerá ou não. As mulheres dirão, olha, isso, tá? Paulo Freire, por favor, eu sei que no seu contexto foi difícil, mas nós temos que tratar as suas teorias também na perspectiva de gênero. Paulo Freire vai ficar muito feliz lá no céu. Eu senti carinhoso dele, ele está muito bem, não sei se existe, mas tá? Ele está bem. É uma palavra carinhosa porque é o nosso grande patrão da educação brasileira. Tá bom? Não tem como conversar. Vocês viram, meu currículo é o currículo. Tá bom? Teve um dia que um professor de biologia, quando nós apresentávamos no segundo grau, uma peça de teatro para falar sobre a genética e a industrialização, que nós terminamos, né, e tiramos 10 na peça de teatro. Esse professor, e eu sou do sul da Bahia, né, de Ilhéus, esse professor, ele se aproximou de mim e disse assim, o que é que você está fazendo aqui na sua cidade? Olha, eu esse projeto da sala. Ele disse assim, ganhei um bambu, tá? Mata asas, nunca mais esqueci. Me tornei um nômade, tá certo? Da relação com o saber, com a formação. O professor Geraldo, não esqueço mais. Morreu há uns 2 meses atrás, é pai do Lívio, é um colega minha da própria Faculdade de Educação. As coincidências assim, tá bom? Então, assim, essa questão formacional nos dá, portanto, uma possibilidade interessante de nós, que olhar eu coloco num projeto político-pedagógico. Vou pegar esse projeto político-pedagógico, atualizar e transformá-lo num processo formacional para, né, uma conquista de uma determinada formação, como está acontecendo agora, nessas associações e universidades, né, presentes para isso, por favor. Ainda princípios, né? Isso para frente, projetar aqui, mais um fractal. Obrigado. Todas essas imagens são produzidas por cálculos matemáticos, tá, gente? Veja a poesia que estava nisso, né? Por exemplo, não pensar que a matemática é só ciência dura. Não é. Tá bom? Produz poesia também. Projeto político-pedagógico com os educadores da escola e suas políticas de incentivo sobre o ato político-pedagógico. Tá? Sempre com os professores. Em currículo, a gente, quando fala da história do currículo, que remete ao início do século, o currículo era pensado por Bobbitt lá nos Estados Unidos, no início do século passado, como fazer currículo para o outro, sem o outro, muitas vezes contra o outro ou a outra. O que nós estamos fazendo é, tá certo, uma revisitação dessa história, negando essa história. Aqui, o projeto político-pedagógico só está seguindo com nós, professores. Seja na universidade, seja na escola pública. E professores. Tá bom? É importante isso. Tá certo? E que, sabendo que, ao encontrar esses professores e essas professoras, elas têm políticas de sentido, e eles têm políticas de sentido sobre o que é político pedagógico. Ouçamos, portanto. Se é encontro, se é diálogo, ouçamos. E vamos, né, fecundar mutuamente, tá certo? Princípios de um projeto político-pedagógico de uma escola. Tá? Portanto, é um ato político. Esse é um ato político de dignidade. Tá? E que nos mobiliza bastante. Mateus, por favor. Outro toque, por favor. Isso. Inspiração teórica. Nas conversações com o DIME, com a Prograde, com a Superintendência de Educação à Distância, nós oferecemos a possibilidade, podemos ter outras possibilidades, de trabalhar com a teoria étnico-constitutiva que nós, né, produzimos, escrevemos, tá, publicado pela editora aqui do Estado vizinho, a CRV de Curitiba, que é a teoria étnico-constitutiva de currículo. O que é que essa teoria-ação nos coloca? Muito simplesmente. Tá? O étnico significa levar em conta as pessoas e suas culturas. É isso que o radical étnico quer dizer. Étnico-matemática, étnico-biologia, étnico-psiquiatria, étnico-psicologia. Sair do pedestal dos saberes fora das relações e construir esses saberes como? Aliás, isso, minha gente, é a base da clínica.
Eu sou psicólogo, vocês viram no currículo, né? É a base da clínica. A clínica não é propriedade privada da saúde, nem do médico, nem do psicólogo. A clínica significa dizer, eu tenho conhecimento, mas jamais dispensarei a singularidade da narrativa de quem vai fazer a queixa, ou da narrativa do meu estudante, que ao aprender e se formar, só saberei como isso está acontecendo se eu conversar com essa pessoa. Isso é a clínica, que muitas vezes a gente está frustrado nos consultórios, nem me ouviu. Tá? O que você tem, toma aqui e tal, tá? Pega o exame, tá? Mas é fundamental a clínica, inclusive na educação. Ouvir a narrativa para dizer, olha, precisa aperfeiçoar. Tá? Vamos conversar mais sobre isso, há algo a ser acrescentado, outro tal, maravilhoso. Se eu pudesse botar na sua caderneta maravilhoso, eu botaria, mas não posso, eu tenho que fazer um cálculo. Isso é a clínica, tá bom? Então, assim, isso quer dizer, portanto, é de não trabalhar com as pessoas, seu ponto de vista, sua opinião, suas proposições, as pessoas são protagonistas político-pedagógicos do caso. Constitutivo, que é a capacidade de acrescentar. A capacidade de acrescentar. Tá? A capacidade de acrescentar para que nós possamos construir um documento coletivo, tá certo? Onde todos ali não são vistos como idiotas culturais, político-pedagógicos. Isso, além de ser conceptivo, é uma concepção pedagógica, tá? Epistemológica, é, acima de tudo, um ato político. A gente vai ficando mais velhinho, vai ficando contador de história, né? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu, quando defendi minha tese na Universidade de Paris 8, de Saint-Denis, a minha ex-orientadora de mestrado, a professora Terezinha Frosbar, ela lá na Faculdade de Educação, fui estudante de lá, tá? Depois eu tornei diretor, estou diretor, né? Não foi fácil, não. As pessoas aí experimentaram a direção, não é fácil. Ela, antigamente, tinha na banca das universidades francesas uma figura que era assim, o rapporteur. Tinha a banca interna e depois eles pediam a uma pessoa especialista no campo, faça um relatório sobre essa tese para mandar para a nossa universidade, externa à universidade. E foi escolhido lá, eles perguntaram no Brasil, eu falei, tem uma professora, nossa mestra, tá, em currículo, já aposentada, então vamos fazer o convite. E a nossa mestra fez uma pergunta meio, né, embaraçosa para mim, mas ao mesmo tempo fundamental. Em que é que esse conceito étnico-constitutivo que eu já estava desenvolvendo, tá, tem potência política? O que é que isso contribui? O que é que o pensamento, por exemplo, de Gaffney, que é o lado da etnometodologia, né, coloca? É claro que eu dei uma parada, eles vão me mostrar o relatório, foi o relatório dela, nossa, se apaixonou, que legal, eu respondi. E me veio uma resposta que, ao mesmo tempo, por intuição, mas também como eu estava estudando bastante esse campo, eu disse para ela, na medida em que, tá, esse conceito nos diz que nenhum ator social é um idiota cultural, nenhum. Todos nós temos capacidade de descritibilidade, de analisabilidade, de inteligibilidade, de racionalidade, de afetividade e de sensibilidade. Todos nós. Todos, absolutamente todos. Tá? Esse é um ato político. Tá bom? Quando cheguei ao Brasil, você queria me pegar pelo pé, mas eu não deixei. Tá certo? Essa é a resposta da ideia do étnico-constitutivo, tá? Que eu desenvolvo no livro chamado A Teoria Étnico-Constitutiva do Currículo, pela CRV, editora aqui vizinha, tá certo? E esses princípios foram norteando a radicalidade democrática da construção de projetos político-pedagógicos, tá, dessa experiência. Tá bom? Ao mesmo tempo, nós escolhemos, e aí como é que nós vamos fazer isso? Porque, vejam, isso é uma exemplaridade para te levar da nossa escola. O que eu chamo de exemplaridade? Não é exemplo, não é padrão. Tá? Olha assim, olha o que eles fizeram, vamos cá, vamos conversar. O que é que nós podemos acrescentar a isso a partir do nosso contexto? Tá? Isso aqui é fundamental, senão a gente trai a própria perspectiva. Bom? O que nós descobrimos que foi revolucionário para nós?
ao mesmo tempo que a formação ia se dando, os professores, supervisores, coordenadores voltavam para a escola, produziam sobre o que eles achavam que aquela formação foi interessante e traziam para nós, para o debate. A formação foi toda construída assim, em espiral. Certo? Tá? Ações, tá? E reflexões. Ações e estudo. Tá? Vejam, 73 mil professores. A gente pensou que eu fiquei muito quieto, muito seguro. Mas olha, é o desafio, é o que eu quero, é o que eu gosto, eu vou conversar com professores e professoras e tal, tá? Eu vou partir para cima com o meu grupo que precisa. E fizemos. Ó, por favor. Aliás, tem uma poesia em um grande poeta francês, Jean Cocteau, que diz assim: ele ou ela não sabia que era impossível, foi lá e fez. Bom, isso para nós é fundamental. Concepções de uma teoria ação político-pedagógica, a perspectiva étnico-constitutiva, já falei, conversações político-pedagógicas o tempo inteiro. Somos, sim, atores e atrizes que vamos conversar agora. E conversações assim mesmo, tá? Contrariando a gramática para dizer que são conversas com várias opiniões. São conversas que acrescentam. Bom? Etnométodos político-pedagógicos, já coloquei aqui o que é um etnométodo. Tá? Mediações psicopedagógicas intercríticas, já falei para vocês aqui. Tá bom? A crítica não é propriedade privada de nenhum intelectual universitário. Nós temos a nossa capacidade crítica, tanto que isso tem reflexo nas nossas teses, nas nossas pesquisas. Mas você chegou a estudar isso possivelmente. Tá? Ao citar na tese, tá, autores, e imaginar que os seus autores, né, aqueles deuses que você adora, que você gostou deles, né, os adoramos e adoramos, né, a narrativa das pessoas que colaboraram com sua pesquisa são tão importantes na perspectiva de compreensão da realidade como qualquer autor. Qualquer autor. É o diálogo entre com quem você conversou, os seus autores e suas observações empíricas, que comporá a sua tese. E não dizer assim, olha o que a professora disse, tá? Ela confirma Paulo Freire. Olha o que o professor disse, ele confirma Bourdieu. Olha, aí não precisa pesquisar. Olha como Bourdieu é bacana, olha como Paulo Freire é bacana, e aí eu vou escrever um artigo só sobre eles. Pesquisa não é isso. Pesquisa é uma aventura pensada. E quando você vai encontrar pessoas, você vai encontrar porque elas têm narrativas heurísticas, ou seja, que revelam, tá, situações para você compor sua pesquisa. Isso é importante. Pesquisa também da perspectiva democrática. Tá? Isso tem avançado. Pesquisas feministas, pesquisas étnico-raciais, etc. Bom? Escuta sensível. Esse é um conceito do meu, do professor Bourdieu, do professor Barbier. Escutar sensivelmente não é ouvir só. Escutar sensivelmente é você ver que há um corpo implicado, tá, numa experiência e que tem uma narrativa. Quando eu falo corpo, eu não estou jogando mente fora. Não vamos cair nas dicotomias que a modernidade fez conosco. Aqui está a teoria, aqui está a prática, aqui está o sujeito, aqui está a cultura, aqui está o indivíduo, aqui está a sociedade. Não, está tudo junto. Tá? Esse corpo, ele traz toda essa experiência para nós. E isso é importante de saber. Bom, um projeto político-pedagógico multireferencial. Olha, a gente ouviu todos os municípios. A Bahia, para quem não sabe, né, é um estado que tem fronteira com 7 outros estados. A cada aproximação muda sotaque, muda a forma de... Por exemplo, ali pertinho Sergipe, o meu sotaque são bem diferentes, mas bem marcadamente diferentes. É o sotaque do soteropolitano de Massa, Salvador. Bom? Então, assim, é um estado de uma alta complexidade, porque as demandas mudam. Os territórios têm muita diferença. Tá? E eu não posso pensar em projeto político-pedagógico como padrão ou um currículo que acho que vai dar conta. Ou é circunstancializado, ou não é. É fractal. Eu vou jogar fora meus estudos sobre projeto político-pedagógico
Dilma Passos Vegas, né, do professor Celso Vasconcelos, do professor Gadotti, não. Mas olha, sou Celso, professor Dilma, professor Gadotti, não conhecem aquela experiência concreta ali. E se eu formo para o presente, e se eu estudo, as pessoas que formam o nosso estudo para o presente, para dar resposta aos desafios locais, locais e globais, tá? Eu não posso estar repetindo simplesmente teóricos. Eles vão ser inspirações. Inspiração não é uma coisa frouxa. Tá? Inspiração para verso, onde, acima de tudo, movimento criativo. Tá? Isso é, parece só teoria, mas é teoria e ação. Isso você põe em prática para a Constituição e pensar um projeto político pedagógico. E um PPP, um projeto político pedagógico experiencial. Se um dia eu tenho um livro sobre pesquisa experiencial, pesquisa e experiência, um dia a ciência desconfiou, construiu a ideia de que a experiência não prestava porque está contaminada por uma série de coisas. Hoje, o capitalismo descobriu que a experiência é valorosa e diz assim: a gente não quer comprar o saber pronto, a gente quer comprar a capacidade experiencial de quem produz. Eu tomei um susto. Nossa turma, eles chegam rápido e elas vinculadas ao mundo do capital. Tá bom? E a universidade também, depois das obras, tá certo? Vinculada ao DIU, que agora estão sendo reformadas. Tá? O Jorge Mapassari, da Universidade de 18, entre outros autores, a experiência se tornou fundamental. Olha, se eu quero ir à escola conversar com professores, eu encontro a experiência riquíssima, com a qual eu vou trabalhar, debatendo, interpretativamente, um projeto político. Matheus, gente, eu preparei algo denso, detalhado, que será uma conferência, tem essa perspectiva. Bom, se fosse 20 minutos na mesa, é outra coisa. São modelos acadêmicos diferenciados. O instituído político-pedagógico. O documento é instituído em um momento, mas na medida em que ele vai se tornar uma ação, ele é instituinte, cotidiano no projeto político-pedagógico. Vai refletir a realidade em movimento, seja ela cultural, seja ela social, seja ela técnica e assim por diante. Bom, um projeto político-pedagógico com autorização. Para nós, do grupo de pesquisa, essa é uma concepção revolucionária e que a gente não abre mão. O que significa alguém que se autoriza? Dentro dessa perspectiva democrática, professora. Significa ser alguém que, ao produzir uma autoria com sua proposta, torna-se autor ou autora de si própria ou si próprio. Olha que coisa maravilhosa. Você olha uma tese, você não pode ver apenas alguém que produziu e fez um produto, está lá. Não. Você tem que pensar, como é que foi esse processo de autorização e como isso significou alguém ser autora, a professora Rosemary, de si própria. Porque numa tese, me perdoe aqui, capoeira universitário, tá, gente? Mas eu fico olhando para a Rosemary e Gilvânia, aí vem logo essas coisas, e minha própria experiência, né? É alguém que estudou bastante, é alguém que foi a campo, que criou, que produziu um inovador. Isso cria uma outra pessoa. É uma pessoa sendo autora de si própria. E é incrível como a escola nega isso. Precisamos melhorar isso. Tá? E o PPP está preocupado com isso, quer que isso aconteça. Bom? Quer mobilizar esse processo de autorização, de autonomização e de autoria, são concepções fáceis aí da gente entender. Tá? Um projeto político-pedagógico circunstancializado. Já coloquei. Vamos encontrar com as escolas. Vamos encontrar com os municípios. Vamos encontrar com as circunstâncias. Para que a gente possa encontrar a experiência político-pedagógica e com ela, interpretativamente, um projeto político-pedagógico pertinente e relevante democraticamente. Bom? Um projeto político-pedagógico local e cosmopolita. Por mais que a gente possa dizer, olha, tal, Santa Catarina, Florianópolis, belíssima, é o meu gosto de cidade, tá? Gosto de cidades com recortes,
Tem gente que gosta do plano, do linear. Eu não gosto. Fico triste, fico deprimido. Mas quando eu vejo essas coisas assim, para mim só nasce poesia. Tá bom? Criação. Poesia é de criação. Tá? Então, assim, mas olha, Florianópolis é ao mesmo tempo local global. Seus cidadãos, suas cidadãs, queira ou não queira, são locais e globais. Esse é o fenômeno, para o bem e para o mal, com o qual nós temos que conviver. Está aí a pandemia. Se a gente não faz uma ação global para nos salvar, seria muito difícil. Tá bom? Está aí a economia. Está aí as questões vinculadas, né, aos refugiados. Nós temos vários, salvando vários estudantes do Universal, do Congo, né, que fugiram, que estão lá na universidade. Tem ações, inclusive, de Natal, tá bom? E, ao mesmo tempo, cosmopolita. Aí vem a valoração local do local. A visão cosmopolita é dizer que o ser humano pode habitar em qualquer lugar do mundo. Tem um direito a isso. Kant já escrevia sobre isso na sua filosofia, belíssimamente. Tá? Uma visão cosmopolita. A escola hoje, queira ou não, ela vai ter que pensar de perspectiva cosmopolita. Para acolher esse local global, não como exclusa, mas como política inclusiva. O projeto político pedagógico pode ser também um documento cosmopolita. Certo? E um projeto socioeducacional de sociedade. Se a gente lê Paulo Freire, ele fala que a educação não pode ser pensada sem projeto de sociedade. Tá? É fundante. Currículo não pode discutir simplesmente, olha, eu quero currículo por projeto, quero currículo por problema, quero currículo por ciclo de formação, competências, simples. O que isso representa para a sociedade que temos em sua educação? Senão, a educação perde sentido. Então, das políticas de educação é um ato político cotidiano que pensa do local ao global, e isso, inclusive, de forma cosmopolita, tá? Num projeto de sociedade. Como é que eu vou formar essa cidadã e esse cidadão, tá? Para uma vida digna dentro da sociedade que temos? Não tem jeito. Tá? Em algum momento, a hiperdisciplinarização da nossa formação fez com que a gente achasse, eu cumpri aqui um programa, acabou meu compromisso, tchau, estudem para a prova que eu volto já. Não existe isso. Tá? Nós não temos mais condições de pensar assim. Tá? É inclusive uma condição hoje. Não é mais, isso é um requinte pedagógico, isso é não é requinte pedagógico, nem educacional. Essa é a condição da nossa existência hoje. Ó, pois é. Tá? É o contemporâneo que vivemos. Mateus, por favor. Obrigado. Tá? Construção política, pedagógica, portanto, compartilhada e corresponsabilizada. Responsabilidade toda, não só da diretora, quem supervisou, né? Todos e todos aí, vamos à comunidade, vamos ao entorno, aqueles que podem contribuir, inclusive, com essa formação política pedagógica. Aberto ao aperfeiçoamento e à recriação, que são algumas coisas razoavelmente óbvias. Ou aperfeiçoa, ou então não dá mais conta do que a sociedade demanda para a nossa escola. Tá bom? Processo de recriação, sim. É um documento que não pode simplesmente dizer assim, olha, aquela letra fria, né, essa narrativa não existe letra fria de um documento de projeto político pedagógico, ele é já ação. A fixidez documental é apenas uma experiência de um momento. De quanto em quanto tempo? A escola define. Adiante, podemos estudar o nosso projeto político pedagógico, fazer uma formação que contenha esse projeto como uma forma de debate. Vamos ver onde é que a gente começou, onde é que a gente foi, e como esse projeto contribui também para a nossa formação, pelo que já fizemos. Olha os fractais, o comum está ali, mas as singularidades vão ter que ser produzidas também. Por favor. Desse perspectival, mas você pode voltar, tem um título, o PPP, o acontecer perspectival. Bom, é o título dessa sessão aí. Pode passar. Muito obrigado. Princípios que acolhem
O passado, o presente e o devir. Já comentei com vocês. Movimenta-se de forma atenta aos saberes instituídos e instituídos. Já comentei também. Abre-se interpretativamente aos contributos das ações escolares cotidianas, das comunidades e instituições socialmente referenciadas e referendadas. Tá? Isso é fundamental. Bom, a gente ir para as instituições, quando eu coloquei, não existe saber naturalmente bom ou ruim. Nós temos que fazer as nossas opções no debate. E aí, que instituições podem contribuir para que a gente possa dialogar, tá? Para ter um projeto político melhor que também reflita isso. Eu lembro-me que a primeira experiência que eu fiz, na primeira faculdade de educação que eu trabalhei, que foi a faculdade de educação de uma cidadezinha chamada Serrinha, da Universidade do Estado da Bahia, que é Multicamp, e que nós fizemos a primeira reforma não posso dizer, a primeira reelaboração curricular. Ouvimos os técnicos, os professores, os estudantes, as 3 escolas normais, ainda existe a escola normal, o IBGE, a Prefeitura, a Secretaria de Educação Municipal, tá certo? Ou seja, fizemos grupos focais que foram dizendo para a gente o que representava uma faculdade de educação, ter informação dos seus professores, educadores, curso de pedagogia, e que poderia ser demandado. E vimos coisas maravilhosas para reelaborar o nosso currículo. Assim também o projeto político-pedagógico étnico-constitutivo. Tá? Movimenta-se de forma atenta, deve saber instituídos, tá? Portanto, contributos das ações escolares cotidianas, das comunidades e instituições socialmente referenciadas e referendadas. Cuidemos, tá? Isso é fundamental. Dinamiza-se como, isso são perspectivas, portanto, está lá no livro, né, mais extenso, como documentação que instiga a criação pedagógica, dinamiza-se como documentação formacional e formativo. O formacional é dispositiva, tecnologia, presença de professores, é cadeira, é auditório, é tecnologia. O formativo é a experiência nossa aqui, aprendendo aqui conjuntamente. Eu com vocês e vocês comigo. Certo? Esse é o formativo. Essa experiência só vai ser revelada se o sujeito que aprende revela como aprendeu. Suas dificuldades, seus acréscimos. Agora tem uma questão aqui que eu quero colocar para você, que é muito pessoal. Tá? Eu cheguei à conclusão, debatendo essas coisas, que e aí ampliei para a escola também. A nossa universidade ela tem uma trilha que vira um clichê. A universidade é ensino, pesquisa e extensão. Concordo plenamente que tem que fazer isso tudo de forma maravilhosa. E a formação dos estudantes fica aonde? Como é que a política pública poderia estar olhando para isso que nós podemos chamar da arte de aprender e se formar? O gato comeu. Até hoje. É como se fosse assim. Fizemos o ensino, fizemos a pesquisa, fizemos a extensão, pronto. Não. O que está acontecendo lá? Tá? É o que Alain Boulon chama de os tempos da aprendizagem. As temporalidades da aprendizagem. É mais preciso. Tá? Ou seja, como é que está se dando essa experiência aprendente, e aí cria-se um certo silêncio ruidoso e agoniado. Tá? Porque isso vai tentar ver, por estatística não vê. Isso é qualitativo, tá? Mas não tem política pública. Essa é a minha preocupação. E ao deixar a direção em fevereiro, eu saio de novo para um pós-doc para pensar. Esse é meu toque. Virou um transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou para lá, eu vou para a Universidade do Porto, com a colega Camila Leite, para com ela debater sobre isso, e começar com outras universidades sobre isso. E depois ela tinha um aluno no auditório, quando eu apresentava essa preocupação, dizia assim: escola também, professor. Escola não sabe o que é um aluno que, ao aprender, se forma. Isso é complexo. É do âmbito da complexidade. Uma aprendizagem valorada, cheia de questões vinculadas à cultura, expectativa, adoecimento,
desigualdade social, etc, 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 etc. Eu estou convencido que é preciso política pública para isso. Bom, vem falando para a minha universidade, ela não está me ouvindo muito não, mas vamos lá. Um dia a gente talvez sensibilize. Né? Dinamismo de documentação, formação mais formativa, né? Isso eu já explicitei. Se é projeto, torna-se-á movimento. Aberturas ao acontecimento. Minha gente, em história, o acontecimento irrompe. Em história, o acontecimento muda a história. O acontecimental é inarredável, não dá para dizer, o acontecimento não vai chegar. Chega em você. Chega em nós, educadores. Com a pandemia. Com o extremismo político. Tem que pensar, gente, eu me assustei. Eu dizia assim, dizia para meus filhos, eu tenho uma filha acadêmica, professora da Universidade Federal da República, protocóloga, um filho historiador, 2 anos de doutorado, um filho biólogo que não quis saber de universidade, trabalha numa empresa corporativa de corporação vinculada ao plantio de madeiras, trabalha lá com monitoramento. Mas eu conversava com eles. Eles diziam assim, você está vendo? Eu disse, não, rapaz, isso é impossível no nosso país. Eu vivi na minha juventude com o golpe militar 64, quem é que vai esquecer isso? Quando eu descobri, eu desesperei. E vocês têm razão. Me perdoe, eu vivi dizendo a vocês que isso é impossível. Porque eles dizem assim, olha as redes sociais, olha o contemporâneo. Tá? Quando aconteceu, em sala de aula eu ficava desesperado, mas a pessoa olhava assim para mim, meu Deus, o que é isso? Reação quase nenhuma. Tipo assim, não vai acontecer e pronto. E aí que a humanidade muitas vezes entra em barrafundas terríveis. Bom, o acontecimento ele rompe em qualquer lugar, como sala de aula, por exemplo. Quando o estudante tem um site que você diz, pô, vou escrever e talvez até com você sobre isso que você acabou de colocar. O professor que diz que não aprende com seus estudantes está sendo desonesto. Professor ou professor? Aula para mim, é o tempo todo o processo de aprendizagem é acontecimental. Às vezes eu me assusto comigo mesmo, com minhas criações, conversando com meus colegas, tá? E com meus estudantes colocando. Esse é o acontecimento. Um projeto político-pedagógico tem que estar atento ao acontecimento. Eu dizia à minha netinha, que vai fazer o Enem agora, eu tenho uma netinha vai fazer 18 anos, filha do meu caçula, que aos 13 anos no carnaval me deu ela de presente. Tá? Eu soube 2 anos e meio depois, mas hoje tudo resolvido, tá bom? Eu sei que não repita mais isso, por favor. Mas ela é maravilhosa, vai fazer agora o Enem, vai tentar a comunicação na minha universidade. E o tempo todo nós estamos conversando, tá? Eu dizia para ela, você está estudando o Oriente Médio, porque relação vem aí. Tá? Sim, meu avô, estou estudando, porque tem um percursozinho de carro que a gente conversa muito. Bom, eu aprendo com ela e ela aprende comigo. Feminista que Nossa Senhora. É um horror. Essa moça está na frente, foi de barbeiragem, se eu olhou direito, se é moça, se não é moça, tá? Então, muito perspicaz, tá? A gente conversa demais. Então, assim, a experiência também do político pedagógico e o acontecimento é parte da possibilidade de desenvolvimento. A nota se me leva assim, isso está aqui na geografia, isso está aqui na matemática, isso está aqui na geopolítica. Ó, eu conversava com o João, né? Ele disse que pensando nas questões de ciências políticas e tal, isso é um mundo de estudo maravilhoso. Hoje, eu não vou fazer isso, porque não tenho mais tempo na vida, mas eu gosto muito da ciência política, tá? E da geopolítica. Vamos lá, Matheus, por favor, gente, estamos perto da conclusão. A PPP tem como função orientar ideias, ações vivificadas pelos educadores. Ideias e ações vivificadas, ou seja, a vida está ali no PPP. Tá? E tem um elan vital do PPP. Depende de nós que fizemos ele. E que precisamos de olhar. Tá bom?
deve preocupar-se com a formação e o trabalho docente. Não pode deixar de tratar do trabalho docente, das questões de trabalho docente, porque senão está separado do professor, está separado do educador, está separado dos profissionais da educação. Isso não existe. Isso não existe. Não existe mesmo, porque as coisas lá funcionam na escola por causa desses atores e atrizes pedagógicos o tempo inteiro. É um erro, é um equívoco. Detalha princípios e orientações, saberes sociotécnicos. Saberes é o que em geral o pessoal chama de conhecimento, de conteúdo. A gente, no nosso grupo de pesquisa, sabe, não é mudar de palavra. Se a ideia de conhecimento esteve atrelada à produção científica, acadêmica, a ideia de saberes no plural diz assim, sim, mas tem mais coisas. Se aprende na cidade, se aprende no cinema, se aprende com o documentário, se aprende com a poesia, se aprende com a prosa, se aprende nos cemitérios. Eu fui a uma defesa de tese sobre a arte cemiterial, que eu aprendi, que eu não sabia sobre aquilo. Foi assim um acontecimento. Cada vez que eu lia, eu me apaixonava por algo que eu tinha lido. Só isso. A cemitério não. Boa vez. Tá? Arte cemiterial. Então, assim, se aprende com os museus. Agora, os museus do mundo inteiro estão fazendo um movimento maravilhoso para a gente conversar com o nosso grande, que é o movimento decolonial. Devolver o que foi roubado. Agora, se fizer isso, o Louvre vai ficar ali, né? O Louvre, chegou todo mundo lá, está lá. Mas os museus mais avançados, tá, estão trabalhando assim, vai devolver, agora o que fazemos? Designers vão reproduzir a peça, tá certo? Escultores vão reproduzir a peça assim, aqui é uma representação daquele país, da história daquele país. Quer ver a peça do original lá? Esse é um movimento decolonial maravilhoso que a gente está vendo, inclusive. Eu estava assistindo por causa da minha filha, né, que é antropóloga interessada nessas coisas. Ela me mostrou um vídeo da presidente do Museu de Genebra, tá? De Artes, né, de Genebra. Tá bom? E tá, essa presidenta, né, de origem do Senegal, mas fez antropologia na Suíça e chefia o Museu de Etnografia e Etnologia da Suíça, tá bom? Saberes sociotécnicos, sim, saberes técnicos da geografia, tá? Mas nada disso desaparece. Os conteúdos que a gente chama aí, não, nada desaparece. A questão é que não só saberes éticos. Desesperadamente, nossa sociedade precisa, em qualquer matéria, se perguntar qual a implicação ética da matemática ao inglês, certo? A geografia, a história, que questões éticas, né, isso implica. Por que desesperadamente? Porque de uma hora para outra a ciência não possui. Porque de uma hora para outra, tá, as questões espirituais vinculadas a uma das religiões mais fundamentais desse país, que é o cristianismo, virou o símbolo de uma arma. Tá? Vacina podia virar jacaré ou AIDS, certo? E um monte de pessoas, né, levada a acreditar. Tá? Um conjunto de mentiras e imoralidades, tá bom? Nós tivemos que, meu Deus, como diretor da Faculdade de Educação à época, eu coloquei uma faixa, né, Faculdade de Educação, tá? Ciência, arte e aprendizagem. Afirmar a ciência, de novo, isso é uma coisa medieval. Na Idade Média nós precisamos fazer isso. Mas a ciência sim tem que contribuir. Então, assim, formação moral e ética, de que o ódio, de que a raiva, de que a lógica da destruição não pode substituir a lógica da compaixão. A lógica do amor, que as matrizes cristãs nos ensinaram, entre outras matrizes. Tá? A lógica da diversidade.
bom? A lógica da própria vida, do valor da vida. Então nós precisamos desesperadamente, sejamos professores de geografia, de matemática, de português, de história, de currículo, de PPP, de projeto político pedagógico, não pode estar separado as questões sociotécnicas das questões éticas, das questões políticas, que você nem conversar, é o tema nosso aqui, das questões estéticas, essas coisas do que colocou isso aqui. Tá? Nós temos que, de novo, aprender que a sensibilidade aprende e que a aprendizagem precisa do sensível. É o corpo. É o nosso corpo que aprende. Bom? A arte tem uma... nesse período de um certo conservadorismo violento, eu não tenho nada contra o conservadorismo. Tem espaço. Tem que ter. Certo? Mas apareceu o prefeito de Salvador, o secretário de Educação de Salvador, a época ainda está lá, que propôs assim, vamos diminuir a carga horária de artes, vamos diminuir a carga horária de educação física, tá bom? Para que português e matemática tenha muito mais espaço no nosso currículo. Sabe qual é a ideia? Primeiro, a ideia de que, tirando a disciplina e botando outra, a gente resolve tudo. Isso é um erro, um equívoco curricular. Nem sempre. Nem sempre. Tá? O outro erro é de que, aumentando cargas horárias por si só e substituindo outros saberes tão importantes para a vida como artes, que nos ensina algo fundamental, que é o exercício das sensibilidades, nós precisamos disso desesperadamente. Eu fiz uma nota, o secretário soube, ficou pé da vida comigo e mandou me responder. Recebi o e-mail da prefeitura. Mas com os mesmos argumentos que ele estava usando. Né? Bota uma disciplina aqui, tira dali e tal. Eu posso compensar mais algo que se demanda, sim, tranquilamente, sem tirar do outro lado. Por que essa lógica de descartar e substituir? Isso é uma lógica equivocada em currículo. Tá bom? Então precisamos esteticamente, precisamos culturalmente. Esse trabalho, vou mostrar para vocês uma foto depois, quase terminando. Esse trabalho do PPP, o tempo todo nós trouxemos a cultura dos territórios, dos municípios, para dentro da formação. E eu colocava com as pessoas que trabalhavam conosco, com os professores, cultura não é adorno, cultura não é enfeite, cultura é estruturante de qualquer sociedade. São as formas com que as pessoas se identificam e vivem bem. Se identificando com os lugares, com os territórios, com músicas, com danças, com pintura, com forma de comer, etc, etc, etc. Que, inclusive, não é só avestruz, não é só aqui não. Quem vem de fora também gosta de experimentar essa heterogeneidade. E isso é rico para muita gente. Tá bom? Isso é fundamental. E algo que eu vejo também afirmando. Eu vi a afirmação, inclusive, aqui, não sei qual dos professores da mesa colocou, acho que foi Giovanni, o valor da espiritualidade. É óbvio isso, conversa com qualquer historiador e antropólogo, que vai dizer, nunca o mundo deixou de se estruturar e se organizar sem as espiritualidades. Claro que isso está misturado com economia, está misturado com teologia, está misturado com uma série de outras coisas. Mas a espiritualidade nos forma. E como qualquer saber, a gente tem que perguntar, olha, isso está bom ou está complicado? Tá? Eu estou acrescentando a mim, o meu coletivo, ou estou complicando a vida das pessoas? Sempre. Fui psicólogo clínico, educacional por muito tempo. E as pessoas dizem assim, professor, eu estou indo também ao meu pastor, vou conversar com ele, isso me ajuda muito. Continue. Não deixa aqui não. Tá? Continue. Professor, eu estou indo ao meu Pai Santo, tomar uns banhos de folha, isso me acalenta, me acalma. Continue. Continue fazendo bem, está. É uma pessoa que confia. Então vai lá. Mas eu continuo aqui. Tá bom? Quer dizer, essa relação intercrítica entre os saberes e as espiritualidades nos formam. Bom, eu tenho um colega, só mais uma história rápida, que é um designer da nossa faculdade, né? A gente chama ele, se auto-coloca como sabe, pinta, desenha, faz crítica, né? A gente está o tempo todo vendo ele, o professor Fernando, e ele assim, eu sou marxista, sou ateu.
Um dia, conversando na minha mesa com o Roberto, eu sou ateu, você sabe, você já afirmou isso várias vezes, entendeu? Mas ontem, rapaz, eu sonhei com meu pai ao meu lado, conversando comigo. Eu acordei tão tocado, eu digo, pois é, ateu também é espiritual. Tá? Ele aí começou a dar risada. Mas a minha família é um homem que ri, é leve, é artista. Tá bom? Então a espiritualidade também. E aí, por que isso é importante? Porque nós temos lá as nossas disciplinas, as nossas matérias vinculadas ao ensino religioso. Não sei aqui no estado como é que está a discussão. Tá bom? Explicita e organiza portanto, processos pedagógicos vinculados às aprendizagens de formação, ao currículo, à gestão, à didática e às políticas educacionais. Ou seja, o PPP tem que tocar nessas coisas. Esse é o campo pedagógico, que às vezes é desvalorizado, tá? Pelas ciências da educação ou psicologia da educação, sociologia da educação, sim. Mas o político pedagógico fundante se aceita aí. Didática, gestão, política educacional, formação, trabalho docente, etc. Tá? Por favor, Matheus. Quer se tornar um projeto generoso, solidário, histórico, cultural, socialmente referenciado e referendado. Por que não? Generoso. Qual é o problema? Sabe por quê? Eu fui estudar aquela lei 02 de 2019 sobre formação do professor. Fui estudar a BNCC. E ali ninguém dizia por que competência é importante para ser estudada em currículo. A cara pálida, você tem que explicar a sua escolha. Por que você escolheu isso? Gente, um currículo tem 10 a 12 ou 14 modelos curriculares. Currículo por problema, problematização, etc. Por que, cara pálida, você pegou essa competência aqui? Não tem. Leia que não tem. Aí o professor, um dia, numa formação como essa, porque é o melhor modelo, né, professor? Eu não sei. Não sei. O problema é que lá deveria explicar. Deveria dizer ao professor, ao supervisor, ao coordenador, ao diretor, olha, escolhemos competências por isso. Escolhemos na educação infantil a perspectiva por experiências por isso. Não tem. É tipo assim, olha, aceite, porque nós, especialistas, sábios, sabemos e você aplica. A ideia de aplicação é horrorosa. Nos coloca diante de uma perspectiva de idiota cultural das políticas educacionais. E pasmem, estudando a 02 de 2019, não tem uma que é uma política de currículo de formação de professores, tá? Não tem uma referência de curriculistas brasileiros no internacional. Que diabo acharam isso? Como é que fizeram isso? Não estudaram ninguém do campo do currículo. E tem muita gente, até hoje está pegando fogo lá no Amazonas, né? Estou recebendo o tempo todo mensagem do GT de currículo. Todo mundo é conhecido. Os curriculistas internacionais estiveram por aqui várias vezes. Ou seja, não tem nenhuma generosidade. Então, o PPP tem que ser generoso. Olha aqui os autores que nós trabalhamos para conversar com vocês e fazermos um PPP com vocês. Vocês têm algum também para nos referenciar? Tem alguém do território que fala sobre educação, uma poetisa, um contador de causos, né? Um cordel, tá certo? Etc. Tá bom? Então, é preciso que nós tenhamos, né, essa ideia, né, de solidariedade. Nós acabamos de fazer, né, nós na FACEG, eu sou presidente do Fórum da Licenciatura, né, a gente vai colocando no currículo, construímos um documento institucional para a formação de professores da Universidade Federal do Brasil. Tá? A universidade dizer como é que ela pensa as suas licenciaturas em termos de formação. Já entregamos ao Conselho Superior de Ensino o conceito, para fazer o parecer, debater, tá certo? Só que nesse documento nós temos uma bibliografia extensa sobre formação de professores. Ademais, tem um glossário do professor. Você olha esse termo aqui, ou as pessoas que não são de educação,
que não tem obrigação de saber, né, do linguajar ou do pedagogês. Tá certo? Então, olha esse termo aqui, olha o que significa, olha o que significa. Para que não venha com essa coisa que a política pública vem fazendo no Brasil há muito tempo. Feito, explique-se e aplique-se. Essa é a lei. Se vire lá no seu município, no seu estado. Isso é intervenção. Minimamente intervenção. Bom, ou equívoco. Tá? Como ato político, é movimento, deve tomar partido da escola e dos seus educadores. Eu tenho um livro chamado Tomar Partido da Escola e dos seus educadores, já sabe por que eu escrevi isso. Foi uma resposta ao movimento da escola. Tem políticos na Bahia que defendem isso, no Senado, na Câmara dos Deputados, tá? Lá em Brasília, ardentemente. É um equívoco, tá? É uma desinformação, mais uma, tá bom? E é uma necessidade, tá, de mentir para dizer assim, é o meu partido, a minha ideia política que vale. Tem que ser contraditório. Todos nós temos ideias políticas. A escola tem limites pedagógicos. Então, o projeto político-pedagógico, tomar partido da escola, dos seus educadores, é fundante. Quer dizer, não somos neutros nem neutros. Nós temos um partido aqui. O partido da qualificação da escola, dos nossos professores e do trabalho docente. Por favor, Matheus. Emerge um espaço-tempo informacional de múltiplas justiças e lutas educacionais equânimes. Devemos perder de vista isso, né? Os progressistas educacionais construíram para nós. Paulo Freire, Paulo Saviano, Nadotti e outros vários professores mais clássicos. Né? Dinamiza-se como espaço-tempo, acolhe, aprofunda, interdisciplinariza, multireferencializa, transversaliza. É o contemporâneo entrando aí. Tá? A interdisciplinaridade todo mundo sabe, mas a multireferencialidade diz assim, olha, o cinema, tá? Por exemplo, o Netinho foi assistir o Oppenheimer. Tá? Para debater ciência, foi com namoradinha. Ele foi anelzinho de compromisso no tempo. Né? Foi com a turma da escola, e depois vamos conversar sobre o Oppenheimer. Significou o domínio, tá, da energia atômica e como isso significou para a humanidade. E aí, assim, só para provocá-la, eu fiz assim, você viu a frase final do cientista que, né, descobriu a energia atômica, transformado, e eu descobri algo que pode dizimar a humanidade. E assim ele morreu transformado. Se você vê essa frasezinha, significa, tá, essa ciência que ao mesmo tempo faz bem, mas se não for valorada, nos faz mal, e aí está o debate moral. Oppenheimer, tá? Não é só como foi a história, mas o debate moral da formação, não esquecer a história da ciência. Tá bom? E é física, a ciência não. Portanto, isso o cinema é referência, não é disciplina. Tá? Religiosidade é referência, não é disciplina. Tá? A arte das cidades, as culturas são referência. Tem disciplina, disciplina é coisa que a gente inventou. Aliás, com a ciência que inventou a disciplina, a pedagogia toda, tá bom? Transversaliza. Essa ideia de transversalidade é maravilhosa. Olha, como é que vocês fizeram um projeto político-pedagógico da sua escola? Tá? Soubemos que vocês fizeram com essas técnicas. Traz aqui para a gente também, para a gente ver, para nos ajudar a construir a nossa escola. Isso é transversalidade. Aquela escola não vai fazer a mesma coisa, mas isso se transversalizou com uma experiência colaborativa entre uma ou mais escolas. Isso é muito importante. Bom, Matheus, por favor. Quero constituir esse espaço participativo cuidador, autorizante e emancipacionista. Passa aí, Matheus, isso é claro. Terminando mesmo, né? Deve constituir-se num projeto pedagógico ético constitutivo. E aí eu gostaria de colocar essa frase em relação a uma atenção fundamental, trazendo algo que os negros americanos disseram como vidas negras importam. Aqui eu coloco para a gente refletir. Né? Vidas em aprendizagem e formação importam muito. Bom, para terminar, é o último, por favor.
Isso, gente, olha, nós temos várias fotos maravilhosas, tá bom? Várias fotos maravilhosas. Mas essa foto, eu disse para o meu colega Renê, meu colega Herbert, um grupo que construiu essa experiência. Essa é uma escola do município do Alto Sertão da Bahia. Vocês estão vendo ali a forma que foi feita a faixa, a forma como foi colocada a faixa, o tamanho da escola. Tá certo? Muito singela, mas vejam o movimento. A audiência pública para o projeto político Democracia Radical. Muito obrigado. Professor Roberto, muito obrigada pela sua conferência. O professor Roberto havia nos anunciado sobre o gênero conferência, né, que tem uma outra disposição, e nós anunciamos que está sendo ali pela Livros e Livros, sendo oferecido para a gente à disposição o livro do professor Roberto, o Projeto Político Pedagógico Multireferencial. Nós vamos, então, iniciar, considerando aqui o processo, são 11 horas e 17 minutos, nós vamos fazer uma pequena fala, assim, quebrando um pouco o protocolo, embora sendo uma conferência. Dizer que, é claro, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer uma síntese, até pela complexidade e pela profundidade das palavras, né, da fala do professor Roberto, mas dizer, assim, de 3 aspectos de apontamentos para nós, até para que possamos aprofundar nos nossos estudos e dar continuidade ali no curso, lá no Moodle. É que pensar nessa escola pública, na gestão democrática, na construção do projeto político pedagógico, há uma necessidade nossa de fazermos escolhas. É preciso, então, diante dessa disposição para o debate, para o encontro, para a conversa, ter, então, a capacidade de fazermos escolhas. E esses 2 elementos, disposição para o encontro, para o debate e a capacidade de fazer escolha, não é uma atividade, uma tarefa, digamos, fácil de fazer, considerando os seres humanos, né? E dentro dessa ambiência que nós estamos vivenciando hoje. Um outro elemento que eu considero, a partir do que o professor Roberto coloca, uma necessidade permanente de continuarmos aí o estudo, né? E me parece que a SESC acerta quando pensa esse estudo permanente. A Raquel tem ficado aí à frente do processo de formação desse curso permanente, pensar aí as atividades do supervisor, da supervisão escolar, no chão da escola, nesse diálogo e nesse estudo, diante dos conceitos tão profundos que aqui o professor Roberto nos brinda. E para finalizar, me parece que uma pergunta que o professor Roberto nos traz quando coloca em pauta a cultura como estruturante, considerando que a cultura, no meu modo de ver, é tudo o que nós produzimos como seres humanos, é pensar assim, quais os elementos então estruturantes do currículo. Se nós tomamos como conceito que a cultura é o que nós produzimos, a arte é cultura, a religião é cultura, a ciência é cultura, a tecnologia é cultura, enfim, todos os elementos
são elementos culturais, tudo aquilo que nós, seres humanos, produzimos no interior da escola e para a escola e dentro da escola e fora da escola, é cultura. Quais são, então, os elementos estruturantes do currículo? E esse modo que nós, então, entendemos, como entendemos, vamos construir dentro dessa exposição, e parece que tomar partido da escola, e devemos, então, tomar partido dos professores, com os professores, tá? Muito significativo. Então, um convite aí para a gente fazer o lançamento do livro, projeto político-pedagógico multireferencial, a reelaboração de projetos político-pedagógicos, PPPs, por coletivos de professores da educação básica. O título coloca, então, em pauta um pouco, já anuncia, né, a fala do professor, que é pelo coletivo. A escola pública, essa gestão democrática tem como estruturante o coletivo. Não tem uma outra possibilidade. Não é uma professora, um professor, uma supervisora, por mais ação e efeito de alegria e sorriso de alegria isolado no interior da sala ou da escola, que vai se construir o projeto pedagógico. A ação efetiva é pelo coletivo. E pelas palavras ali do professor, pela reunião de entidades e de pessoas envolvidas, isso, a materialidade já colocou com muita evidência. Eu vou, então, passar o microfone, devolver, na verdade, para o professor Roberto, e durante ali o momento dos autógrafos, enquanto a gente se organiza para os autógrafos, ele então faz aqui uma fala de considerações para nós acerca desse momento, dessa ilha que não é uma linha reta, é uma ilha que a minha mãe se assombra quando vem para cá, tem uma lagoa imensa e, enfim, isso, professor. Eu só tenho a dizer da minha alegria, pela confiança, pelo convite, a minha felicidade, mais uma vez, de encontrar uma vez a abertura. Temos feito vários trabalhos com associações e com sindicatos, de professores no nosso estado, inclusive as experiências vinculadas ao DIN, trabalho recebido com a pública, professores no nosso estado, dizer, abraçar coletivamente meus colegas professores aqui presentes, e que sempre falar com professores e com professoras, para mim, é algo que é um alento contínuo. O nosso grupo de pesquisa elegeu o trabalho de formação de professores, currículo de formação de professores, como uma pauta presente o tempo inteiro. Bom, então, mesmo na condição de um diretor de uma faculdade, né, que é uma cidade. Nossa faculdade tem 3 cursos, é uma faculdade de educação, com 3 cursos de graduação, bom, pedagogia, educação física e ciências naturais, 4 pós-graduações completas, mestrado e doutorado, mestrado mais antigo, o programa do mestrado e doutorado em educação PPGE está sendo rígido. Nós temos o mestrado profissional, também em educação, temos o mestrado e doutorado em difusão do conhecimento, temos o mestrado e doutorado em filosofia e ensino de ciências, e agora chegou o 5º, que não começou ainda, mas é um mestrado internacional da União Europeia, que tem uma pauta, uma área de concentração muito interessante, que nós conseguimos aprovar, até 2025 estará funcionando,
com convênio com 4 universidades europeias, Portugal e Espanha. Tá? O mestrado vai pensar ciência, tecnologia, artes e sustentabilidade. Pensar o mundo. Esse mestrado totalmente financiado pelo setor de educação da União Europeia, os estudantes farão mestrado em pelo menos visitando 2 países. Tudo financiado, tudo com bolsa de estudo. Tá? E nem nossa universidade também gastou nenhum dinheiro, vai ser mestrado totalmente financiado. São os nossos tempos, tá bom? Nós conseguimos aprovar a vinda do Profaced e nós formamos todas as licenciaturas da universidade. Então, é uma cidade, tá bom? Todos os licenciados vêm do seu curso, vêm para fazer parte da licenciatura. Então, é muito complexo, politicamente muito complexo, tá? Decisões, tanto que o técnico administrativo Joana, quando eu fui eleito, que comecei, vou deixar a minha gestão aqui, não vou repetir, porque quero fazer outras coisas. O acadêmico ficou muito prejudicado, né? A pandemia foi terrível, eu fui diretor da pandemia, eu professor Adina Marquese. Professor, quando sair da Faced, será com os cabelos todos brancos, né? E eu fiquei com ela só um pouquinho, ficou só com a mecha aqui em cima praticamente, mas não é fácil. Mas um convite para vir falar com professores, tá? Um convite para uma professora tão valorosa, tá? Um convite de uma associação, sua presidente, tão valorosa, eu não pensei 2 vezes, vou, tá bom? É um viagem longa, mas eu vou. Eu vou porque é desses diálogos que a nossa formação vai se alimentando, vai se nutrindo. Tá? Dessas formas, desse gosto nômade em encontrar com minhas colegas e meus colegas, professores e professoras, que me faz melhor. Tá bom? Então eu quero agradecer. Um abraço no coração de todos vocês. Então, nós, em nome da coordenação, a gente dá por encerrada essa parte da conferência e abrimos então a sessão de autógrafos.